Ao longo das décadas, o tema da ditadura militar foi e é pauta de disputa, seja de memória, seja de narrativa. E aqui em Florianópolis não seria diferente. Uma parcela da população acredita que não houve ditadura, nem na Ilha da Magia e nem no restante do Brasil. Assim, a pergunta que buscamos responder é simples, porém norteadora. Afinal, como se deu a ditadura militar em Florianópolis? Consultamos o Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, que se tornou vital quanto à questão dos documentos. E com o apoio do historiador e doutorando em educação Luiz Felipe Souza Barros de Paiva, propomos uma reanálise dessa temática e período. Para isso, levamos em conta a importância do momento em que vivemos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Políticas de apagamento, de invisibilizar a dor da população e a disputa pela memória ainda são presentes atualmente. Pessoas de diferentes locais de Santa Catarina eram mandadas para Florianópolis, a Ilha da Magia. O motivo? Uma ditadura. Da onde surgiu esse meu interesse pela temática, tenho que voltar um pouco no tempo ainda, no período tal como vocês estão cursando a graduação em História na FAED, na UDESC. É importante dizer que esse período da minha graduação eu tive um envolvimento com o Diretório Acadêmico 8 de Maio. À época, eu estou me referindo aí entre o período de 2010 até 2017, que eu estive cursando, né? E então atuei muito no movimento estudantil com as companheiras, os companheiros. Eu faço questão de contar essa história porque são as histórias dos movimentos sociais, da nossa própria luta. Se a gente não faz esse movimento de estar recontando, é como se elas não existissem, como se aquele direito que hoje está ali, sim, ainda precisa avançar, mas como se ele tivesse caído do céu, mas não foi. Ele foi um fruto de uma luta intensa do movimento estudantil. E à época a gente viu que estava se fazendo toda a constituição de uma obra, inclusive, né, tratando da história da instituição escolar, mas era ausente uma narrativa sobre a história do movimento estudantil. Nesse momento surgiu o meu interesse de iniciar minha primeira pesquisa sobre a história do movimento estudantil da FAED, do DAON, né, no período da ditadura civil-militar brasileira, né. A FAED foi criada em 64, né? Então ela inicia as aulas praticamente junto com o regime autoritário. Então foi aí que começou esse meu interesse, buscando as histórias do movimento estudantil de Santa Catarina no período da ditadura. O IMDH ele foi criado no ano de 2019 como uma das recomendações finais da Comissão da Memória e Verdade da UFSC, que foi criada em 2014, concluiu os seus trabalhos em 2018 e ao final desse trabalho, né, foi elaborado um relatório final com 12 recomendações. Né? Então esse trabalho da Comissão da Memória e Verdade da UFSC entre 2014 e 2018 entrevistou, né, um corpo de pessoas, né, entrevistou uma porção de pessoas, reuniu, né, uma vasta documentação. E o que fazer com essa documentação? A instituição não tinha nenhuma instituição que tratasse sobre isso para preservar. E eu acho que aí a Comissão da Memória e Verdade da UFSC se destaca ou se diferencia qualitativamente de outras demais justamente pela criação do IMDH. E foi uma luta mesmo por espaço físico, por compreensão da relevância. Então, é a gente ter a coragem de fazer as nossas pesquisas e ver o papel social do historiador nesses momentos históricos. Foram esses documentos, destacou-se o nosso trabalho histórico para a conquista de direitos sociais, para a mudança de homenagens a colaboradores da ditadura. Eles questionavam, a família questionou que tudo que era afirmado era mentira, que não existiu.
mas fomos nós. Fui eu, junto com um coletivo da comissão para encaminhamento dessas recomendações, que com a nossa metodologia, né, o nosso rigor histórico, analisamos as fontes e tivemos a condição de mostrar pedagogicamente para a comunidade da UFSC, pedagogicamente para o estado de Santa Catarina, o que estava presente na documentação oficial, para além das fontes orais. Porque os dois conjuntos de fontes eles são relevantes, mas nós comprovamos com documentação oficial assinada pelo próprio punho do reitor João Davi Ferreira Lima, entregando nomes da comunidade, professores e estudantes, para o serviço da repressão, utilizando da influência como máxima autoridade da universidade, né, para colaborar com graves violações de direitos humanos na UFSC. Então, eu ainda no ano 2019, no mestrado, eu ingresso no IMDH. O IMDH, Instituto Memória e Direitos Humanos da UFSC e o UDESC, é importante dizer. Ele se organiza por grupos de trabalho, observatório, justiça, educação. Eu ingresso no GT Acervo, então é aí que eu me interessei, né, a trabalhar, e foi muito bom para mim. Eu sou muito grato, eu aprendi muito com esses professores, com esses estudantes, ao tratamento documental, como tratar dessas fontes. A gente pôde fazer, né, diversas etapas de tratamento, remoção desde a da limpeza, remoção de sujidades até a digitalização e inserção no site com os metadados, né, que o objetivo é o amplo acesso. É importante dizer que a Comissão Estadual de Memória e Verdade de Santa Catarina, chamada Paulo Stuart Wright, ela identificou um número aproximado de 700 pessoas que foram presas aqui no estado. São vidas, não é um número subnotificado, né? Porque é um tempo curto de trabalho, né? É um recorte. A gente tem identificado também as vítimas, as populações indígenas no estado de Santa Catarina, que sofreram gravíssimas violações de direitos humanos aqui, que não constam nesse levantamento. Então, fazia referência a esse relevante trabalho onde comprova a existência desses aproximados 700 casos e que desconstrói qualquer narrativa de que não existe, que não ocorreu. Muito pelo contrário. A ditadura não foi branda. No Brasil, tampouco em Santa Catarina. São diversos os casos e o terrorismo de Estado se manifestou com a perversidade e a crueldade acentuada aqui no estado. Nós trabalhamos com a escuta dessas pessoas, desses familiares, da documentação, e os acervos são os grandes guardiões dessa memória. Veja só, quando você me pergunta sobre os lugares aonde ocorreu, né? Há um trabalho do coletivo Memória, Verdade e Justiça Derlei de Luca, aqui do estado de Santa Catarina, em conjunto com pesquisadores, em conjunto conosco, né, que é a realização da caminhada da democracia, né? Enfim, tem alguns nomes que esse roteiro levou, que é justamente todo dia 1, né? Todo dia 1 de abril faz-se essa caminhada pelo centro da cidade, pelos lugares onde ocorreram as graves violações de direitos humanos e também a resistência.
esse roteiro, ele fundamentou, esse estudo, ele fundamentou um projeto de lei que já foi protocolado aqui na Câmara Municipal, justamente para institucionalizar essa rota. Então, nós temos já identificados os lugares, as instituições onde ocorreram. Isso é muito importante. Que tenha conhecimento, que o espaço seja identificado, que não haja o apagamento da memória, que hajam diversas formas de aprender com essas caminhadas, que a gente sempre faz de forma lúdica, artística, ela tem um potencial sensibilizador muito grande. Por exemplo, o 5º Distrito Naval, né? Que ele é localizado ali ao lado da antiga FAED, ao lado da Saldanha Marinho, né? Então, quando eu falei que a FAED foi criada em 64, que ela estava muito vigiada, estava muito articulada com o projeto político-educacional da própria ditadura, até fisicamente ela estava numa área de segurança nacional que era cuidada pelo 5º Distrito Naval. Ali tinha o Correios, a FAED, o 5º Distrito Naval. Ali era onde era localizado o CENIMAR, o Centro de Informação da Marinha, que aqui, por ser uma ilha, uma região litorânea, o CENIMAR organizava o sistema de repressão. Ali foi um local de tortura, de prisão, onde se organizava a inteligência do regime. E que é ao lado de muitos bares, que hoje a juventude, até de esquerda, ali, né, o bugio, o pessoal tá ali apoiado no lugar, tomando uma cerveja, lotado, tendo um samba, mas não há uma identificação. As pessoas circulam ali ao redor do edifício onde ocorreram os fatos e infelizmente, essa juventude, essa população não sabe que ali era o CENIMAR, o 5º Distrito Naval. Se você olhar, estão as grandes correntes, o edifício é o mesmo. Ele é preservado. Lá dentro ainda consta uma sala de solitária. Ele hoje abriga um órgão do Ministério da Economia que poderia ou deveria destiná-lo ao Ministério de Direitos Humanos para a constituição de um espaço de memória ali. Ele é subutilizado, poderia e deveria cumprir essa função histórico-social. O espaço que abriga o Sapiens Park no norte da ilha é um outro espaço, onde inclusive presos da Operação Barriga Verde era uma colônia penal agrícola. A escola de aprendizes marinheiros ali no Estreito foi onde foi assassinado, né, Egínio Pio, o prefeito de Camboriú, enfim, o comando da polícia, ali ao lado do DAP da FAED também, que abriga o IDCH, na Praça dos Bombeiros. Até a quantidade de presos no início da ditadura de Santa Catarina foi tamanha que até mesmo o porão do TAC, do Teatro Álvaro de Carvalho, abrigou presos políticos. Então, as instituições cumpriram uma função, se transformaram em cárcere, cumprir essa função repressiva. E aí entra também o outro aspecto de colaboracionismo de civis, que aí é também uma parte importante, empresarial, né? Institucional, civil, várias. E aí empresas também, como em Joinville, tinham ali, né? Por que a Fiesc foi contra? Quando aqui a Fiesc, o representante da Fiesc tem uma cadeira no Conselho Universitário da UFSC. No dia que ia votar pelos encaminhamentos da Comissão da Memória e Verdade ano passado, o conselheiro da Fiesc pediu vista do processo, falando que aquilo não tinha acontecido,
que precisava criar um software para analisar os documentos, que a nossa visão estava enviesada. Qual o receio que a Fiesc tinha? Qual é a real preocupação? Que o processo histórico-pedagógico que aconteceu na UFSC se expandisse para todo o estado de Santa Catarina. Que as diversas creches, escolas que levam o nome de militares que colaboraram com as graves violações de direitos humanos aqui no estado, que os estudantes, professores e funcionários dessas escolas problematizassem o nome das suas próprias instituições escolares e que esse processo expandisse para todo o estado de Santa Catarina e para as empresas. Ficou evidente o esforço que alguns meios da mídia fez. Agentes históricos, Cacão Menezes, Moacir Pereira, né? Contrários, né? Gastaram, muita gente pôs muito dinheiro e perdeu. A comunidade da UFSC foi vencedora, o Conselho Universitário aprovou por ampla maioria. Nós convencemos inclusive os setores de direita. A extrema-direita não. Santa Catarina é terra de resistência histórica. Santa Catarina é terra do contestado. Santa Catarina é terra de luta. Santa Catarina é o berço do MST. O MST foi criado em Santa Catarina. Então, não é que ele é de extrema direita. Ele tornou-se. Nós, como historiadores, temos que ater às rupturas e permanências, ao processo. O que é hoje não foi sempre assim e não será sempre assim. E que se hoje nós não sabemos é porque as histórias foram apagadas, silenciadas com a pedagogia do silêncio e que nós podemos influenciar. Isso. Tá, mas ninguém vai ler teu trabalho, quem disse? Ah, mas não vai servir de nada esse filme, quem disse que não vai? É óbvio que vai. Essa narrativa que diz que não vai servir é justamente para apagar, para não silenciar. Então, a gente quer e necessita de novos trabalhos de conclusão de curso. Necessitamos de produções audiovisuais. E a UDESC se destaca por ter um laboratório de imagem e som dos diversos cursos do Brasil. Né? Hoje em dia, nós estamos no século da imagem que se passou. Agora nós estamos no século da imagem do audiovisual e sabe-se lá mais o quê. Então nós precisamos disputar também com o conteúdo. Nós precisamos reivindicar a nossa própria função social, porque ninguém vai fazer isso por nós. Ao longo deste documentário, tentamos elucidar melhor o tema. A entrevista com Luiz Paiva trouxe apontamentos que direcionam a problemática para inquietações do nosso presente. Os impactos ainda são sentidos. Há uma resistência quanto à aceitação do termo ditadura, uma luta pelo controle da memória, e com isso devemos contrapor. Houve resistência.